uma mulher de educação popular, eu acho que é o que a gente tem que focar, porque as PLPs transformaram a minha vida, e como a Adria estava falando no início, temos a questão do feminicídio, das omissões do poder público, e quando eu fiz a minha formação, a Amelinha, que vem dos movimentos sociais, da luta das mulheres, ela sempre teve um pouco de birra do direito, apesar da Amelinha ser bacharel em direito também, ela não acredita no sistema. E eu meio que fui um contraponto, porque eu acredito que nós, mulheres, nós, PLPs, a gente tem que ocupar esses espaços de poder para transformar as instituições. Porque não vai deixar de ter o executivo, o legislativo, o judiciário, e é necessário que esses espaços de poder existam, né? Vocês vão entender daqui a pouquinho com a minha fala sobre a Constituição. E eu quero que a gente transforme ocupando esses espaços. Assim, a minha vontade é que cada mulher entenda seus direitos para se tornar mais cidadãs. A partir disso, meninas, eu queria agradecer o afeto da fala, né? Da Esther e da Adria, e fazer uns combinados com vocês. Eu vou contar um pouco da história da Constituição, não só no Brasil, mas no mundo, de uma maneira muito simples. Então, se eu estiver dizendo alguma palavra que vocês não entenderam, liga o microfoninho, me interrompe, eu quero que isso seja uma conversa, porque, na verdade, o direito ele é muito simples, ele é fácil de absorver. O problema está em quem exerce os cargos de poder, o juridiquês, o elitismo, os poderes ocupados por maiorias de homens brancos, né? Então, nós precisamos ter mulheres como as promotoras legais populares dentro dessas instituições. Dentro do legislativo, dentro do judiciário, dentro do Ministério Público, dentro do Poder Executivo, porque não, já tivemos Dilma Rousseff, precisamos de mais mulheres ocupando cargos políticos, né? Eu acho que a Judete, no encontro anterior, eu não assisti, queria muito ter assistido, até para poder fazer esse link, eu vou fazer alguns links também com a fala da Amelinha, que eu assisti aqui de câmera fechada, porque minha internet estava ruim, mas eu acredito que a Judete deve ter dito que nós temos cotas de 33% de participação de mulheres na política e que não são preenchidas, e muitas vezes, quando são preenchidas, são com mandatos laranja, né? As mulheres são obrigadas a renunciar e aí, então, assumem um homem. Se a gente for ver, tem até um partido da mulher que é presidido por um homem, né? O que é um contrassenso para mim. Então, para modificar as instituições, a gente precisa desse papel essencial das mulheres, porque muitas vezes as mulheres não chegam na política porque não é dado voz. Então, eu acho muito válido e incentivo que todas as PLPs façam participações como a do Celina. A gente tem que perder o medo de falar, tem que ocupar esse espaço, tem que pegar o microfone mesmo e falar. Tá certo, meninas? E se eu estiver falando de uma forma que vocês acham difícil, abre o microfone e me interrompe, ok? Então, vamos começar. Para falar da Constituição, eu tenho que falar para vocês sobre a história da humanidade, e que é uma história sangrenta. Antes de existir países, existiam já grupamentos de populações em que o poder era exercido pelo mais forte através da violência. Assim se formaram os estados. E quando eu falo estado aqui, eu estou me referindo aos países, tá bom? Não é o estado de São Paulo, é estado-país. E isso perdurou por muito tempo, tá? A gente teve impérios, a gente teve monarquias, em que a figura do rei era uma figura que podia tudo. Até no direito administrativo, por muito tempo, e eu digo muito tempo, até as vésperas da Revolução Francesa, tinha um ditado que dizia que o rei não erra. Então, se o rei não erra, ele comete qualquer tipo de arbitrariedade. Parecido com o que a gente está vivendo hoje, né? Mas graças a Deus que a gente tem uma Constituição cidadã, e vocês vão entender por que a gente tem que defendê-la. Estão me ouvindo bem, gente? Eu estava falando antes sem microfone? Então tá bom. Voltando nessa história. A Silvia Federici, ela tem um livro que chama O Caliban e a Bruxa, que inclusive eu estudei junto com as meninas do Encontro Feminista aqui de Ribeirão Preto, a Marília Figueiredo, acho que a Pamela Nunes também está aqui, e foi assim que eu cheguei nas PLPs.
esse livro conta um pouco do começo dos cercamentos. A terra antes era coletiva, até que se tivesse um soberano, um poderoso, que exercia o domínio sobre uma determinada fração de terra. A Silvia descreve isso, e tinham muitos grupamentos de mulheres que se organizavam para produzir, e o que resultou na chamada queima às bruxas da Idade Média. Teve um extermínio em massa de mulheres que se organizavam coletivamente, lutavam contra esses cercamentos. Dito isso, olha só a importância de nós termos movimentos de mulheres, né? E quantas vezes nós somos taxadas disso ou daquilo para que esses espaços de poder não cheguem ao nosso alcance. Então, vamos começar sobre o que é poder. Poder é a vontade que prevalece em meio a um conflito. Isso é poder. Tá bom? Esse poder foi exercido muitas vezes pela força. E aí começa a importância da Constituição. A primeira sementinha de Constituição que a gente tem, porque quando a gente tinha os reis, os monarcas, não tinha Constituição, tá bom? Eu já vou chegar no que é a Constituição. Por isso que eles podiam fazer absolutamente tudo. O rei podia pegar a noiva no dia do casamento de outra pessoa e falar assim, não, eu vou dormir primeiro com ela. O rei tinha que conceder a autorização para que as pessoas pudessem fazer sexo dentro do casamento. Isso eu estou falando de Inglaterra, tá? Não estou falando de nenhum país bárbaro, tá? Inclusive a expressão fuck, que é o palavrão, né? O F-U-C-K, que vocês veem nos filmes, fornicate under the kingdom, under the conception of the king. Ou seja, poder fazer sexo com autorização do rei. É isso que quer dizer fuck. Olha que poder ilimitado e absurdo, e sobre os corpos de todos, né? Não tinha processo judicial, o rei podia condenar alguém só porque ele não foi com a cara da pessoa, condenar a execução, né? Não tinha um julgamento. E aí, a primeira sementinha de Constituição que a gente vai ter é em 1215, chamada Magna Carta dos Barões ao rei João Sem Terra. João Sem Terra era um rei inglês e os barões eram pessoas de dinheiro, tá? Era uma elite que tinham títulos de nobreza, então não estou falando de uma revolução popular, inclusive dificilmente as revoluções são populares, né? À exceção da Revolução Cubana. Eles se organizam porque eles não querem mais pagar altos impostos para esse monarca. E eles se organizam como? Eles fazem uma carta dizendo os direitos que eles queriam ter garantidos, senão eles se levantariam em guerra contra esse monarca. De novo, o poder, que é a vontade que prevalece em meio a um conflito. Então, a gente teve esse contrato, essa semente de Constituição, porque a gente estava falando de uma nobreza que estava cansada dos abusos desse rei. Essa é a primeira sementinha de Constituição. Depois eu vou voltar para vocês, para não ficar falando de todas as constituições, né? Mas eu vou dar um pulo já, direto para a inauguração do Estado moderno, que acontece com a Revolução Francesa, que a Amelinha falou na primeira aula, né? Em 1789, a gente tem a Revolução Francesa e nós temos a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração do homem e do cidadão também é uma declaração pensada para as elites, que não incluíam as mulheres, não incluíam as pessoas escravizadas, não incluíam os pobres, né? Mas ali se tem a estruturação do Estado como a gente conhece hoje. A Amelinha citou o Sieyès, que é um dos caras que escreveu essa declaração. Ele era um cara de dinheiro, ele era um abade. Então, ele estava à frente da igreja. E olha o perigo, o poder que a igreja tem frente ao Estado, não é mesmo? Mas o Sieyès, ele só deixou claro as intenções dele. Ele disse que era uma igualdade na forma, mas não uma igualdade na prática. Mas ele tem um grande mérito,
Porque ele pensou, já que o poder é a vontade que prevalece em meio ao conflito, a gente tem que fazer umas regrinhas para que esse poder não se torne abusivo novamente, como era com os reis, né? Quando a gente chega na Revolução Francesa, a população passava fome. E a gente teve reis e rainhas, como Maria Antonieta, que falavam, o povo não tem pão. Se não tem pão, comam brioches, né? Uma insensibilidade com a população que me lembra uma figura que está na presidência. Mas aí o CIES, com medo que isso se repetisse, apesar deste levante da burguesia, que estava ali declarando direitos, ele estrutura o poder. Ele faz uma divisão de funções dentro desse poder, que é o que a gente chama, classicamente, de tripartição de poderes. Por quê? Se eu divido o poder em 3, eu vou largar aqui o microfoninho se vocês não me ouvirem, vocês me avisam, tá? Eu vou até tirar um pouquinho, aí vocês me falam se estão ouvindo bem. A pessoa tem que falar com a mão. Se eu tenho um poder só, esse poder ele esmaga. Se eu divido esse poder em 3, esse poder aqui controla esse controla esse, os 3 se controlam entre si. Então, tem mais gente dividindo funções. E essas funções existem para que o poder não esmague os cidadãos, para evitar os abusos que aconteciam nas formas de exercício de poder anterior. Isso daí é a teoria da tripartição dos poderes, e é assim que surge o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. É uma criação do Abade de Sieyès, durante a Revolução Francesa. Tem pessoas também, estudiosos, que atribuem essa divisão de funções no poder ao Montesquieu, que vocês já ouviram falar. Não se preocupem com nomes, tá, meninas? Vamos nos preocupar com entender o conceito. Isso vem com o Estado moderno até hoje, tá? Isso daí começa lá na Revolução Francesa e vem até hoje. Hoje a gente tem um executivo, um legislativo e um judiciário. O que o executivo faz? O executivo faz políticas públicas. O que são as políticas públicas? São os serviços de transporte, de educação, como que eu vou investir os impostos, se eu vou privilegiar a saúde, se eu vou privilegiar uma renda básica para a população. Então, a forma como você vai administrar todo o cofre público que vem do dinheiro dos impostos que todas nós pagamos, como que você vai administrar essa casa. E aí volto para a importância do movimento de mulheres. Porque para as políticas públicas realmente atenderem aos interesses da população, elas precisam vir das necessidades populares. Direitos nunca são dados. Quando eu falei para vocês do poder, vocês viram lá em 1215, precisou se levantar um monte de gente rica que estava cansada de pagar esses impostos para o rei João e falar assim, olha, ou você atende isso aqui que a gente está falando, ou a gente vai para cima para te esmagar. Então, e uma coisa linda que tem na nossa Constituição Cidadã é que todo poder emana do povo. Quem é o povo? Somos nós. É o movimento de mulheres. Direitos nunca são dados, direitos são conquistados. Ok, meninas? Então, eu falei o executivo. Mas como é que eu vou saber se esse executivo vai fazer políticas públicas que atendam aos interesses da população? Aí a gente tem o legislativo. O legislativo, ele é o responsável pelas regras do jogo, tá? É o que é a carta dos barões para o João Sem Terra. O que eu quero de você, Estado? Que tipo de política pública eu vou querer? Então, são os representantes do povo que vão criar as leis, tá? E a lei e a Constituição pode ser um negócio muito complicado, porque dependendo de quem for elaborar,
a gente pode justificar coisas injustificáveis. A Constituição alemã, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, justificava o extermínio de judeus. Justificava campos de concentração. Então, a lei nem sempre é feita no interesse do povo. Por isso que a gente tem que ter muita preocupação nas eleições para votar em pessoas que representem os nossos interesses. E, de novo, a força do movimento de mulheres para pressionar seus vereadores, para pressionar seus deputados estaduais e federais e para pressionar o executivo. É ir para as ruas. Certo? Para que as leis atendam ao interesse da população. Ainda não estou diferenciando Constituição de lei. Daqui a pouco a gente chega lá, tá bom? Até agora, tudo bem, meninas? Alguma dúvida? Então, tá bom. E aí a gente tem a terceira divisão de função do poder, que é o judiciário. O judiciário é formado por juízes, que são as pessoas que vão interpretar a lei e dizer se ela está sendo corretamente aplicada. Quando que vai acontecer isso? Quando tiver conflito. E poder é o que mesmo, meninas? Vontade preponderante em meio ao conflito. Nunca esqueçam isso. É a vontade que prevalece em meio ao conflito. Olha a importância de ter uma regra do jogo que prevaleça os interesses da população. Porque senão esse juiz não vai dar decisões justas. Tá? E lá para frente, quando eu chegar na nossa Constituição de 88, eu vou falar sobre um determinado juizeco, cujo poder subiu-lhe a cabeça e que desrespeitou as regras do jogo. Não queria dar spoiler, mas eu acho de quem vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. Bom, a gente falou lá de Europa, de Revolução Francesa, de como surge essa noção de Estado moderno, em que o poder se controla com essa divisão de funções, certo? A partir daí, eu vou fazer uma reflexão com vocês sobre a nossa história. Sobre a nossa história, sobre a história de África, sobre a história do Caribe, dos países latino-americanos. Como é que aconteciam as coisas aqui no Brasil antes de ser Brasil? A gente já tinha uma sociedade organizada, com várias nações, com vários povos, com línguas, com sistema jurídico próprio, porque os povos originários já tinham as suas regras, fossem escritas, fossem verbais, né? Quando a gente fala que o conhecimento da África é um conhecimento que vem de longe, isso é muito verdade, porque as sociedades, os reinos, os impérios estavam estruturados em África, estavam estruturados em América. Nós temos registros escritos, nós temos registros orais, mas nós somos um país invadido. Invadido por europeus, invadido por potências que exercem o seu poder de forma arbitrária e esmagam e invisibilizam culturas. Isso aconteceu na América Latina, isso aconteceu em parte da Ásia, isso aconteceu na África. Então, também os saberes dos povos originários são apagados. Ninguém descobriu o Brasil. O Brasil já existia. Já existia com estruturas sociais complexas, sofisticadas. Tá? Quando eu falo de povos bárbaros, eu penso sempre no europeu, no colonizador, que por suas instituições refinadas, com a sua linguagem, esmaga povos. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. A gente é um país que surge na configuração atual a partir de um extermínio de um povo originário, com leis feitas por um rei,
porque a primeira Constituição, as primeiras leis que vão vigorar no Brasil são de Portugal. A gente teve as ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas, tá? Que eram as ordens do rei. Quais são as primeiras pessoas que chegam aqui? Os primeiros europeus para morar nas colônias. São os degredados. Os degredados são o quê? São pessoas indesejáveis naquela corte. Ou seja, o pior do pior. A escória daquela sociedade, que eu posso chamar de abusiva, né? Para dizer o mínimo, né? Porque o imperialismo, o colonialismo, é uma expressão primitiva do capitalismo que nos explora hoje, né? É uma forma de se acumular riquezas tirando de outros povos, né? Quando a gente fala em invasão, todo mundo pensa no Boulos. Oh, meu Deus! O Boulos vai vir aqui e vai invadir meu apartamentinho de 50 metros quadrados financiado pela Caixa. Não posso votar nele. Não, invasores são os europeus. São as potências imperialistas que dizimam culturas. Então, dito isso, até 1808, que foi quando a família real portuguesa veio para o Brasil, porque estava, desculpem o meu francês, com o cu na mão, porque Napoleão estava ameaçando invadir-lhes por conta de disputas comerciais com a Inglaterra, né? Por conta de tráfico negreiro. Dom João, que era um monarca, assim, parecido com alguém que está no poder, ficou com muito medo de levar chumbo e veio para o Brasil. E aí começa o desenvolvimento dessa nossa sociedade plural que tem sangue nas mãos. Né? A gente já teve antes as capitanias hereditárias, mas aí a gente começa o Brasil império a partir de 1808. E com a pressão daqueles que enriqueceram, daqueles degredados, sabe? Aquele bando de ladrãozinho português que não servia para ficar na corte, que veio aqui e enriqueceu com a extração de pau-brasil, enriqueceu com a escravização de pessoas negras, o que era um negócio muito lucrativo, né? Esses barãozinhos, esses nobres portugueses, a historiazinha bem parecida com aquela que está lá no Planalto, pressionam o imperador Dom Pedro I para fazer uma constituição. Lembra lá dos barões e do João Sem Terra? A gente precisa ter leis próprias, porque a gente não aguenta mais pagar impostos para Portugal, né? Tanto que quando Dom João vem para o Brasil, ele dá um título, um nome bonitinho para o Brasil, né? Primeiro é Reino Unido de Portugal e Algarves. Olha só, agora vocês são de nós. E eu acho que vem daí o nosso viralatismo, né? Primeiro dessa nossa ascendência espúria, né? Da pior espécie de branco imperialista, né? Esse sangue de quem exterminou nações, esse sangue de quem escravizou. Então, essa nobreza pressiona Dom Pedro, que se diz imperador. Gente, já começa aí, né? A megalomania portuguesa. Porque o que é imperador? Império é quando tem vários países dominados em torno de um centro. O que tinha em Portugal, gente? Portugal não era império porra nenhuma, tinha Portugal, aquele país eco que vivia brigando com a Espanha, que correu de Napoleão, aí tinha o Brasil. Mas o Brasil tinha um imperador, né? Então, Dom Pedro I, imperador do Brasil, ele faz uma Constituição em 1824. E essa Constituição vai passar a ser as regrinhas do jogo dessa sociedade brasileira escravagista. Nessa Constituição, a gente já tinha o poder executivo, que era o imperador, a gente já tinha o poder legislativo, a gente tem as primeiras câmaras, os primeiros deputados, os primeiros vereadores, e a gente tem o poder judiciário, os primeiros juízes. Só que Dom Pedro era tão pica das galáxias, tão maravilhoso, que ele cria um poder para ele que era o poder moderador.
Isso só existiu aqui, tá, gente? Depois do Estado Moderno. Que era assim, a minha palavra final. Não importa o que vocês disserem, o jogo é meu, a bola é minha, se eu quiser eu pego a bola e não brinco mais. Esse é o nível, né, dos nossos governantes desde sempre. Eu espero, e infelizmente não se tem um estudo sério sobre os sistemas jurídicos dos povos originários, mas eu posso dizer com quase certeza de que eles seriam melhores governando o Brasil, né? Enquanto sociedade, em termos de igualdade de participação popular. Nessa Constituição de 1824, obviamente que mulheres não eram cidadãs, havia legitimidade para o tráfico negreiro, então as pessoas escravizadas estavam sendo escravizadas dentro da lei, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a lei, porque a lei é um negócio sério, tá? E isso eu falo de 1824 porque essa pressão popular para uma Constituição a gente pode chamar de golpe. E a história do Brasil é golpe atrás de golpe, certo? A próxima Constituição que a gente vai ter é em 1889, quando Dom Pedro I volta para Portugal, Dom Pedro II também, né? Aliás, Pedro II volta para Portugal e se tem a proclamação da República. Pedro II já era mais liberal que seu pai, já não tinha mais, não exercia tanto poder moderador, simpatizava com ideias abolicionistas, porque era aquele, sabe, não diria nem esquerdomacho, um pouco pior que isso, mas aquele homem que se diz aliado das causas sociais, ele foi estudar na Europa, então ele era um pensador e ele não podia ser como o pai dele. Tanto que ele volta para Portugal e tem a proclamação da República, mas tinha todo um cenário para se preparar este golpe das Forças Armadas, dos militares, né, Marechal Deodoro da Fonseca, para se estabelecer uma república. Então, em 1889, quando se cria a Constituição, deixa de existir o poder moderador de Dom Pedro, tá? A gente já não tinha mais a escravidão, o processo de escravização legitimado, e a gente passa a ter só executivo, legislativo e judiciário. Mulheres ainda não têm direito ao voto, tá bom? Depois da proclamação da República, os poderes se fortalecem mais, a gente começa a ter mais autonomia, tá? Não que a gente não dependa ainda de Portugal, não que ainda a elite dominante não seja esse pessoal que veio de lá, né? Os chamados quatrocentões. Em São Paulo, capital, tem uma elite tosca que se orgulha de estar aqui há 400 anos, sabe? Os quatrocentões. Pior, a gente é a pior espécie. Não podia dar certo, né? Deixasse o Brasil na mão dos indígenas. Aí a gente vai tivemos o golpe com a proclamação da República. Em 1930, Getúlio Vargas, que não estava muito contente com a transição do poder entre Minas e São Paulo, sai lá do Rio Grande do Sul e dá o quê? Outro golpe, né? Revolução de 30. Toma o poder nas mãos do povo, com o apoio do exército. Vai ter toda uma pressão, né? Principalmente dos paulistas, que tiraram a bola da mão deles. E em 1934, Getúlio Vargas, pressionado por seus adversários políticos, cria uma nova Constituição, certo? Em 37, ele não gostou muito dessa Constituição que ele tinha feito e queria se perpetuar no poder, tanto que ele fica até 54. Em 1937, ele faz outra Constituição com uma cara mais popular, porque a de 34 foi uma Constituição ditatorial. Ele falou assim, olha, tá aqui o que eu acho que tem que ser direitos, certo? Por isso que eu falo, eu vou chegar em 88, vocês vão entender melhor o que é Constituição, o que é uma Constituição popular e o que é uma Constituição ditatorial. Bom, vou fazer esse spoiler agora. Vocês estão entendendo? Tá confuso? Eu tô achando que essa parte tá meio confusa.
Façam perguntas. A Adria tá com cara de ué. Tá tranquilo, Adria? Então tá. Eu falei para vocês que as constituições, elas são muito importantes, mas eu não disse o porquê. Vou fazer essa pausa agora entre a Constituição de 34 e 37 para explicar. A Constituição, no Brasil, em específico, tem outros países que não são assim, e geralmente os países ditatoriais não são assim. A Constituição, ela está no topo da ordem jurídica. Ela é maior que as outras leis. Tanto que tem um estudioso, um alemão chamado Hans Kelsen, o Hans lá. O Hans, ele faz uma pirâmide e ele divide essa pirâmide no topo, ele coloca a Constituição. Embaixo vem as outras leis, certo? Até os decretos. O que quer dizer? A Constituição está no topo. Então, ela é uma lei mais difícil de se aprovar, tá? Precisa de mais quórum. Precisa-se, na verdade, inaugurar um novo Estado jurídico quando vocês têm a Constituição. Quando a gente tem a Constituição em 88, você inaugura uma nova regra do jogo. Aí, quando for para modificar essa Constituição, que a gente fala as emendas à Constituição, o quórum é mais difícil, tá? Vai precisar mais gente votando para conseguir ter uma transformação. Por isso que a Constituição é tão importante, porque ela é a regra máxima do jogo. E qualquer lei que for decidida que não combine com o que está aqui na Constituição, ela é chamada de inconstitucional, tá? Por isso que é tão importante ter uma Constituição democrática e popular. Senão a gente pode ter constituições ditatoriais, como foi a de 34, fruto de um golpe, tá? Por isso que Getúlio Vargas vai lá em 37 e fala assim, não, vamos votar aí alguma coisa que agrade mais a população, porque afinal de contas eu tenho plano de ficar até 54, quando eu vou me matar. É isso. Essa é a diferença entre uma Constituição democrática e uma Constituição democrática ou popular e uma Constituição ditatorial, tá? Constituição ditatorial, eu defino como vai ser a estrutura do Estado a partir daquilo que eu quero. Uma Constituição democrática, votada, popular, feita por quem tem a titularidade do poder, é diferente, né? A gente quer sempre prezar por uma Constituição democrática popular, certo? Então, entenderam a historinha do Kelsen da pirâmide? Que não tiver de acordo com a Constituição que fica aqui no topo, tudo que vier embaixo, que não combinar com o que está em cima, se for contrário, é inconstitucional. Então, cai, tá bom? A Constituição é o fundamento de validade para todas as outras leis. Depois de 37, a gente vai ter um outro golpe em 64, certo? Que foi quando os militares tiram João Goulart do poder e começam a fazer a barbárie. Eles promulgam uma Constituição em 1967, uma Constituição ditatorial. E aí acabou os direitos, né, gente? Tem gente até que fala que teve um segundo momento que se considera uma nova Constituição, o ato institucional número 5 de 69. Porque ali foi, tipo, acabou. Antes a gente tinha a aparência ainda de ter um Estado democrático de direito, né? O que é o Estado democrático de direito? É um Estado, um país que tem as regras do jogo, a Constituição, eleita democraticamente pelo povo, em acordo com a vontade do povo, atendendo às necessidades do povo. Isso é a base do Estado democrático de direito. Essa Constituição, certo? Vocês estão muito quietinhas, está muito chato, vocês dormiram? Aquelas câmeras abertas. Então... É que é bom ficar escutando. Vocês estão escutando? Obrigada, Dulcelina. Achei que vocês tinham dormido. Sabe, de manhã é foda, né?
Escutando a gente aprende mais. Ainda mais para falar de direito, essa coisa que parece chata, mas não é. Direito só é complicado para a gente achar que é chato e para a gente não entender como é que funciona a regrinha do jogo, certo? Nos bastidores estão falando que está ótimo. Gente, obrigada. Então tá, mas se não tiver, não tem problema, tá? Marisa, toma um café, mulher. Tô vendo Marisa aí quase morrendo, tô achando que tô fazendo uma fala muito chata. Bom, vamos voltar lá, né? A gente viveu, então, de 64 até 1985, uma ditadura militar em que os direitos do povo foram totalmente desrespeitados, pessoas foram mortas, foram torturadas, pessoas desapareceram. A Melinha foi uma das torturadas. Então, assim, não tinha mais Estado democrático de direito, tá? Não tinha um país com uma Constituição que tivesse ali as regras do jogo pensadas para o povo, certo? Eram os militares e o poder econômico no poder. O que é poder? É a vontade que prevalece em meio ao conflito, usando esse poder para esmagar quem fosse contra as suas regras do jogo. E aí, em 1985, depois de muita pressão popular, luta, teve a luta armada, cuja irmã da Amelinha Crimeia de Almeida fez parte da guerrilha do Araguaia, muita pressão internacional, porque muitos brasileiros que lutaram contra a ditadura militar se organizaram para denunciar os crimes, os desaparecimentos. Em 85, a gente tem o movimento das diretas já. Porque o que acontece? Graças a Deus que acontece isso. Quando um país é muito ditatorial, massacra demais o seu povo, a comunidade internacional passa a boicotar. Então, o capital também não gosta se ficar muito feio na fita. Essa é a nossa sorte ainda, hein? Essa é a nossa sorte. E é por isso que a gente tem chance do Bolsonaro não se reeleger, né? Eu não gosto nem de falar o nome desse homem. Mas voltando aqui. Depois desse período sombrio e absurdo, para vocês terem uma ideia, eu vou começar agora a falar da Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã. E vocês vão entender porque eu amo esse tema, tá? Quando a gente fala em direitos humanos, a gente diz que nenhum direito humano é absoluto. Nem o direito à vida, tá? Por quê? Tem exceções, inclusive aqui no Brasil, que é no caso das guerras, em que se tirar a vida de outra pessoa é permitido, tá? Tem até regrinhas para isso, que é por fuzilamento. Então, nem o direito à vida é absoluto. Mas existem 2 direitos humanos que são absolutos, sim. E que isso é consenso na comunidade internacional, tá? Que é o direito de não ser torturado e é o direito de não ser escravizado. E que, infelizmente, aqui no Brasil ainda a gente vê a população preta e pobre, quando chega numa delegacia, ser torturada para confessar crime que muitas vezes não cometeu. E, infelizmente, a gente vê nas confecções do Brás, em São Paulo, famílias inteiras de bolivianos sendo escravizados. Mas vamos falar de coisa bonita agora, que a gente vai falar da Constituição de 88, que eu amo, que é chamada de Constituição Cidadã, que a Melinha já introduziu, e que a União de Mulheres teve participação política ativa, juntando todas as mulheres para fazer o texto dessa Constituição, né? Por isso que tem lá, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, né? É ali que a gente vai ter o reconhecimento da nossa cidadania. Porque o que é a cidadania? É o direito de participar politicamente da vida do Estado, né? Todo poder emana do povo. Olha que coisa linda. Que os exerce perante representantes eleitos. Então, cuidado na hora de votar, gente. Não fica votando nesses homens brancos, elitistas, que só querem saber de ganhar dinheiro. Vamos votar em mulher, vamos votar em mulher preta, vamos votar em quem quer justiça social, pelo amor da deusa, certo? Porque esse poder emana da gente. E a gente exerce esse poder através desses representantes eleitos que a gente vota. Ou diretamente, quando tem plebiscito ou referendo,
certo? E essa Constituição Cidadã trouxe a igualdade entre homens e mulheres. Uma coisa que eu esqueci de falar. A mulher só foi poder votar em 1932, gente. Então, assim, foi depois do golpe do Vargas, o Vargas era um ditador, mas ele deu uns direitinhos aí para nós, né? Deixou a gente votar, porque as mulheres pressionaram, né? Mulheres brancas de uma elite, foram lá e falaram, a gente quer ter participação política também, tá? Mas até a Constituição de 88, a gente não tinha igualdade entre homens e mulheres. E aqui, agora que vocês já entenderam o que é a Constituição, né? Que é a regra máxima do jogo, que está acima de todas as leis, e que, se o governante desrespeita essa regra máxima, que é a Constituição, que está ali no topo da pirâmide, ele pode se afastado desse poder, né? Apesar de que, desde 2015, a minha fé no Estado Democrático de Direito foi abalada depois do golpe que deram na Dilma Rousseff, né? Porque ali não foram respeitadas as regras do jogo, tá? Não tinha nenhum motivo para se afastar uma representante do povo eleita, tá? E depois o processo contra o nosso eterno presidente Luiz Inácio Lula da Silva também é um processo cheio de vícios, porque as regras do jogo e a lei penal é uma das regras do jogo mais importante e que tem que estar de acordo com a Constituição. Por quê? Com o direito penal, o Estado exerce o seu poder máximo sobre o cidadão, que é quando ele executa a prisão. Agora acabei de ver que a Fabiana falou que é golpe atrás de golpe. Sim! A história do Brasil é muito bonita, sabe? É a pátria amada Brasil, né? Amada por quê? Né? Isso que eu quero saber, esses patriotas. A gente começa com um bando de bandido vindo de Portugal explorar os povos nativos, mata todo mundo, depois escraviza populações, ganha dinheiro em cima disso, até chegar em nós aqui no Senado. Tinha como dar certo? Não tinha, né? Agora a gente tem que juntar os caquinhos, pegar as pessoas que foram oprimidas e que demoraram muito tempo para ter o status de cidadã e poder exercer os seus direitos politicamente, se organizar e tirar esse povo do poder, né? Pelo amor de Deus. Então tá, quando a gente chega na Constituição Cidadã, a gente vinha de uma legislação que não era muito focada no ser humano. As outras constituições, elas privilegiavam a propriedade, né? Em detrimento do homem, da mulher, do cidadão. Era uma visão muito econômica. E vocês lembram que tipo, a Constituição está aqui no topinho? O que vem de baixo são as leis e tem que concordar com isso que está aqui? As leis eram muito focadas na propriedade, no patrimônio. E nós, mulheres, gente, desculpa dizer, hoje a gente chama bolsonarista de gado, mas a gente era gado, tá? Esposa vem de posse. Eu odeio a palavra esposa, sabe? E eu acho bizarro que o feminino de marido seja mulher. Por isso que eu gosto de chamar o meu convivente, que eu vivo em união estável há quase 18 anos, de companheiro, né? Que companheiro pode ser o marido, namorado e pode ser o Lula também. Brincadeira. Eu adoro companheiro. Por quê? Não me remete à posse, tá? Esposo, esposa é posse. E se a gente quer igualdade, a gente não pode estar falando de uma relação de posse. Mas era assim, no Código Civil de 1916, e eu me formei em Direito estudando no Código Civil de 2016, porque até 2002 a gente tinha uma lei civil focada na propriedade, focada no patrimônio, a gente não tinha igualdade de direitos. Não tinha mesmo, sabe? E isso vai começar a melhorar com uma interpretação desse Código Civil que vai até 2002, à luz dessa nova Constituição, em que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, certo? Por exemplo, a mulher, até 77,
ela não podia trabalhar sem autorização do marido. Até 77 não, minto, até 62. Em 77, ela pode ter cartão de crédito. Então, em 62, vem uma coisa chamada Estatuto da Mulher Casada, que era para dizer o que uma mulher casada podia ter. A lei do divórcio é de 77. Você tinha que ficar casada com aquele embuste pro resto da vida e ele ainda mandando no seu dinheiro, nos seus filhos e te proibindo de trabalhar. Ai, que desgraça. Então, a Constituição Cidadã é maravilhosa porque ela é fruto da luta dos movimentos populares de mulheres. E falaram, não, gente, já deu. Já deu. Estado democrático de direito, todo mundo tem que ser cidadão e cidadã. Por isso que eu amo essa aula. Porque se a gente não conhece os nossos direitos, esse é o tema que eu mais gosto. Assim, não é aula, é troca, eu quero que vocês... Isso daqui não é uma fala acadêmica, tá? Tô tentando traduzir aquilo que a gente aprende na faculdade de Direito para todas, por isso que eu quero que vocês me interrompam caso não esteja clara as coisas. Mas, assim, o direito tem que ser para todas e só assim a gente exerce plenamente a nossa cidadania. Só assim a gente não é manipulada. Se a gente conhece os nossos direitos. Então, assim, ser mulher no Brasil, hoje é difícil, mas já foi muito pior. A própria Lei Maria da Penha, que vem bem depois, ela é fruto de um ativismo de mulheres que começaram a exercer a sua cidadania, né? E, infelizmente, a Lei Maria da Penha não acabou com o feminicídio, mas o feminicídio também entra no Código Penal com esse nome só em 2018, tá? Tem uma alteração para falar que o feminicídio é o homicídio, a morte de uma mulher em razão da condição de ser mulher, né? Então, essa é a importância da Constituição. Certo, meninas? E a Melinha me jogou uma no primeiro encontro, sorte que eu estava sem a câmera, o pessoal não percebeu que eu estava lá, porque falaram assim, a Cacá vai saber responder, porque agora nem sei se a gente está no Estado Democrático de Direito. Eita, nós, né? Com tantas violações, esse homem faz absurdos todos os dias, desde antes dele não ser presidente. E aparentemente não acontece nada, né? Enquanto que a Dilma, por pedaladas fiscais e com admissão em jornal pelo Temer de que o impeachment foi porque ela se recusou a implementar o ponte para o futuro, que na verdade era ponte para a Idade Média, porque acabou com os direitos trabalhistas e previdenciários, né? Então a gente tem violações da regra do jogo desde 2015 e não acontece nada. E aí eu lembro da fala do Romero Jucá, né? Um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Por quê? Dentro lá da separação de funções do poder, quando você tem um Supremo comprometido com as elites, quem que vai aplicar a lei corretamente? Quando você tem um legislativo comprometido com as elites, quem que vai legislar a nosso favor? Quando você tem um executivo que não quer fazer políticas públicas para o povo, vai acontecer um genocídio. A gente vai ter uma pandemia, que só não tem vacina até agora, porque se a gente for para a rua, ele cai. É simples assim. Então, a gente ainda tem estruturalmente um Estado democrático de direito, mas as instituições estão comprometidas com interesses ideológicos. E quando eu falo interesses ideológicos, não é o marxismo, os comunistas que comem com criancinha